Se você tem dificuldade para entender o sistema linfático, vamos devagar, aos poucos, que nessa aula você vai conseguir entender como funciona o fluxo de água pelo corpo humano. Então hoje o que a gente tem que entender é o real caminho das águas no corpo humano. Como que os líquidos se comportam desde o momento que a gente ingere eles até o momento que a gente elimina esses líquidos. Isso é muito importante para a gente entender algumas patologias relacionadas ao que a gente chama de edemas, que são os inchaços. Então, para a gente entender esses inchaços, é importante que a gente entenda a fisiologia do sistema linfático e como ocorre a drenagem linfática, a drenagem fisiológica da linfa. Quando vocês lembrarem de sistema linfático, vocês têm que lembrar de 4 palavrinhas mágicas: reabsorção, filtragem, devolução e imunidade. Quer lembrar de sistema linfático? Lembra dessas 4 palavrinhas. Essas são as palavrinhas mágicas que definem o sistema linfático. Mas o que acontece com a água no momento que ela entra no nosso organismo? Então vamos ver, ó. Quando você ingere a água, troca esse slide, troca. Aí. Quando a gente ingere a água, você ingere a água pela boca, ou seja, você pode beber água, ou a água pode estar contida nos alimentos. Aí ela vai descer pelo esôfago e cair no estômago. Então aqui tem o estômago. E aí essa água continua pelo intestino delgado até chegar ao intestino grosso, que é esse aqui. Então, os líquidos dos alimentos e a água que você bebe, ela é absorvida na última porção dos intestinos, que é o intestino grosso. Essa água será absorvida, veja, para o fígado, através do sistema portal, e aí do fígado, essa água migra para a corrente sanguínea. Certo? Então, esse é o caminho da água quando você a ingere para ela cair na sua corrente sanguínea. Ou seja, você bebeu, aí aquela água foi até o intestino grosso. Do intestino grosso, o líquido é absorvido para o fígado e posteriormente para a corrente sanguínea. Esse é o caminho que o líquido faz para entrar no seu organismo. Ou seja, ele entra pelos intestinos, passa pelo fígado e posteriormente cai na corrente sanguínea, que a gente está vendo aqui. Então, o que é a corrente sanguínea? A corrente sanguínea, ou seja, o sangue, ele circula no espaço entre o coração, as artérias, os capilares sanguíneos e as veias. Então, o sangue está circulando nesse espaço. Aquela água que você bebeu, ela vai formar o volume sanguíneo, ou seja, o que a gente chama de volemia. Então, a maior parte da volemia é dada pela água do sangue. E essa água é a água que você bebe. Por isso que é importante beber bastante água. Você precisa restabelecer o volume sanguíneo. Isso é muito importante, porque quando você sua, da onde sai aquela água que você suou? Sai do sangue. Quando você urina, da onde que sai aquela urina? Sai do sangue. Então, todos os líquidos que você elimina, eles são provenientes da corrente sanguínea, ou seja, do volume de água do sangue, que chamaremos de volemia. Então, a volemia é o que a gente chama de volume sanguíneo. E a maior parte é dada por líquido, que a gente vai ver posteriormente o nome desse líquido sanguíneo. Então, essa parte colorida, em azul e vermelho, representa o sistema cardiovascular. E essas estruturas em verde que vocês estão vendo aqui, isso sim representa o sistema linfático. Onde, olha só, eu escrevi aqui, ó, que a reabsorção é feita pelos capilares linfáticos, a filtragem da linfa é feita nos gânglios e a devolução da linfa para a corrente sanguínea é feita nos ductos. Então a gente vai ter 3 partes do processo de filtragem dessa linfa.
onde aqui vocês observam o processo de reabsorção, certo? Ou seja, isso aqui representa os capilares linfáticos. Nessa região, a gente tem a filtragem da linfa. E nessa região aqui, a gente tem a devolução da linfa para a corrente sanguínea. Ou seja, aqui eu tenho os capilares linfáticos reabsorvendo a linfa. Aqui eu tenho o gânglio filtrando a linfa. E aqui eu tenho os ductos linfáticos devolvendo a linfa já filtrada para a corrente sanguínea. Então pode perceber que o sangue que circula aqui, ó, que a maior parte dele é líquida, ele circula pelas artérias e veias, por isso que eu tenho aí um sistema circulatório, né, que é o cardiovascular, só que parte desse líquido pode migrar para o sistema linfático também, só que depois volta para o sangue, ó. Beleza? Então é por esse motivo que tanto o sistema cardiovascular quanto o sistema linfático fazem parte do sistema circulatório. Então, quando vocês ouvirem o nome sistema circulatório, ele representa a junção do sistema cardiovascular e do sistema linfático. Como esses dois sistemas se integram, ou seja, como ocorre a integração do sistema cardiovascular e do sistema linfático? Através dos líquidos. É fácil, olha só. No sistema cardiovascular circula o sangue e no sistema linfático circula o líquido linfático. Ambos são diferentes entre si, estrutural e funcionalmente. Então, o que a gente tem no sangue? O sangue tem uma parte líquida, que é o que importa para a gente nessa aula, que é o plasma. E ele possui também os elementos figurados, que são as células presentes no sangue, que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas. Então esses aqui são os elementos figurados. Então o sangue é dividido em duas partes, uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, que é representada por células, que são os elementos figurados. O sangue tem a cor vermelha pela presença das hemácias, que elas conduzem o oxigênio através da corrente sanguínea. Tudo bem? Então isso é importante de entender porque somente o sangue tem a cor vermelha. O líquido linfático, por sua vez, ele circula no sistema linfático e a sua maior parte, obviamente, é composto por um líquido esbranquiçado denominado linfa. E nessa linfa estão suspensas substâncias, principalmente, que servem como anticorpos, certo? Ou seja, combatem infecções, que são os linfócitos B, T e os linfócitos NK, os macrófagos, né? Tem outros tipos de células de defesa também, que não importa para a gente nessa aula, porque nessa aula só o que importa é a linfa. Na linfa também estão suspensas proteínas e gorduras. Então percebam que no sangue eu tenho plasma, que é a parte líquida, e nele estão suspensas as células. E na linfa eu tenho células suspensas também, que são os linfócitos e os macrófagos, e eu tenho também nutrientes, como proteínas e gorduras. No sangue circulam também hormônios, vírus, bactérias e outras substâncias. Então aqui eu tenho uma representação gráfica do sistema cardiovascular, onde o coração está batendo, está meio torto, né, batendo, ele está meio arrítmico aqui, onde o sangue é bombeado nas artérias, atinge os capilares sanguíneos, onde eu tenho a troca de substâncias, e as toxinas são conduzidas pelas veias de volta para o coração. Isso é um esquema do sistema cardiovascular. Mas vamos entender uma coisa. O que importa para a gente nessa aula realmente é vocês entenderem esse espaço aqui, ó, certo? Que é o espaço capilar. Então o que eu tenho aqui é o espaço capilar, onde esse vermelhinho aqui é representado pelas artérias. Então as artérias estão conduzindo o oxigênio e nutrientes para as células, que vocês estão vendo aqui também. E aqui na saída eu tenho quem? Eu tenho as veias. Tranquilo? Então, entre as artérias e as veias eu tenho os capilares sanguíneos. Beleza?
E aqui eu tenho as células, olha as células aqui, ó. Então todas essas bolinhas brancas são células. E esses aqui que são os capilares sanguíneos, observem, eles permeiam as células. Isso é importante para a gente definir uma outra estrutura que tem aqui no meio, que é essa verdinha aqui, ó. Essa estrutura verde é denominada interstício, ou espaço intersticial. Por definição, o que é um interstício? O interstício é o espaço localizado entre as células e os capilares. E ele é preenchido por líquido, que é o líquido intersticial. Ou seja, aquele oxigênio e nutrientes que vem pelas artérias, eles serão difundidos para as células. Mas antes de chegar nas células, eles são despejados no interstício. Ou seja, a gente tem que entender o plasma sanguíneo, que é um líquido, como um veículo. Ele está levando as substâncias para lá. E aí ele vai deixar essas substâncias no interstício. E o interstício também serve de veículo, porque ele é líquido. E aí esses nutrientes entram nas células. Aí as células consomem o oxigênio e os nutrientes. E aí eles vão devolver lá para as veias toxinas e gás carbônico. Só que para devolver para as veias ele precisa o quê? Jogar água para o interstício aqui também. Então todo esse processo aqui está ocorrendo em meio aquático. Então a gente vai ver que a água do plasma migra para o interstício. Depois essa água do interstício migra para o interior das células. Aí essa água sai de novo para o interstício e volta para as veias. Então a água do nosso corpo ela vai mudando de lugar. Aí conforme ela vai mudando de lugar, ela vai mudando de nome. Olha só que fácil. Quando a água está no sangue, ela chama-se plasma. Quando a água está no sistema linfático, ela chama-se linfa. Quando a água está no interstício, ela chama-se líquido intersticial. Quando a água está dentro da célula, ela chama-se hialoplasma ou citossol. Então é a mesma água, só que ela vai mudando de lugar, ela vai trocando de lugar. Por quê? Porque a água é um veículo para levar nutrientes e toxinas para lá e para cá. Então isso é importante de vocês saberem sobre esse espaço capilar. E aí tem uma outra estrutura importante, que é o capilar linfático, que é esse que está em verde. E olha a diferença. O capilar sanguíneo, ele une as artérias e as veias. O capilar linfático não une ninguém. Ele tem fundo cego. Então ele tem origem no interstício. Por quê? Quando houver acúmulo de líquido intersticial, a gente vai ter uma condição denominada edema ou inchaço. E para evitar esse edema, temos os capilares linfáticos, que eles vão reabsorver os excessos de líquido intersticial e conduzir a corrente linfática. E aí, posteriormente, o sistema linfático devolve isso para a corrente sanguínea novamente, para ser ou não eliminado pela urina. Aí é o corpo que decide se o líquido está em excesso ou não. Aqui eu tenho o líquido dentro da célula, que é o chamado hialoplasma ou citossol. E aqui eu tenho um esquema da circulação das substâncias através do sistema cardiovascular, ou seja, aqui eu tenho uma artéria, aqui eu tenho uma veia. No meio dos dois, um capilar. E percebam que aqui eu tenho um glóbulo vermelho. O que o glóbulo vermelho está levando lá? Basicamente ele leva o oxigênio para as células. E posteriormente ele pega o gás carbônico e leva embora. Então vocês estão vendo que eu tenho uma circulação de substâncias aqui. Da mesma forma que acontece com o sistema linfático. Ou seja, eu consigo ter um fluxo de substâncias circulando pelo sangue, só que se houver acúmulo de líquido nesse espaço cinza aqui, ó, que é o interstício, como eu sei que é o interstício? Por definição, interstício é o espaço entre a célula e o capilar. Então aqui eu tenho o interstício. Se aumentar esse volume de líquido intersticial, eu estou tendo um edema. E esse edema tem que ser reabsorvido pelo sistema linfático. E aqui a gente tem um esquema de como acontece essa reabsorção da linfa nesse espaço capilar. É bem fácil de entender porque vocês já viram anteriormente o que a gente tem lá. Olha só, aqui eu tenho uma artéria e aqui eu tenho uma veia. Unindo os dois, o capilar sanguíneo, ok?
Entre eles eu tenho células. Olha quantas células eu tenho aqui. Um monte de célulazinha aqui jogada. Então, entre as células e os capilares, temos o interstício. Então, não pode haver acúmulo de líquido no interstício, senão teremos edemas. Para evitar isso, temos capilares linfáticos. Percebam, todos os capilares linfáticos aqui presentes têm fundo cego. Eles não se ligam a outras estruturas. E aqui a gente observa o fundo cego dele. E aqui na imagem de baixo eu tenho uma ampliação desse fundo cego do capilar linfático, onde eu tenho filamentos de ancoragem. Então o que vai acontecer aqui? Quando aumentar a quantidade de líquido intersticial aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na pressão intersticial. Então a pressão de líquido intersticial aumenta. Esses filamentos de ancoragem eles serão tracionados e esses poros serão abertos. E aí aquele excesso de líquido intersticial será conduzido para o capilar linfático. E aí ele vai reabsorver o excesso de líquido intersticial. Só que verifique, a partir do momento que aquele líquido entrar aqui no capilar linfático, ele muda de nome. Aí ele chamará linfa, ou seja, líquido intersticial está somente no interstício. Quando ele é reabsorvido para a corrente linfática, ele muda de nome e torna-se linfa. Aqui nessa animação fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Aumentou a pressão intersticial, eu tenho o movimento dos filamentos de ancoragem e o líquido entrou para o capilar linfático e é conduzido pelos vasos linfáticos através do sistema linfático. Então isso aqui é um sistema de drenagem fisiológica quando eu tenho aumento na quantidade de líquido intersticial, gerando um edema. Então o sistema linfático, os capilares estão lá para evitar edemas. Naturalmente o sistema linfático já toma conta disso, ok? Então nem sempre é necessária a drenagem linfática. Aqui é uma comparação interessante que eu acho legal da gente fazer entre o planeta Terra e o corpo humano. Então olha que legal. Esse slide aqui ele tem o título de A Importância da Água para o Ser Humano. Mas na verdade é o próximo slide que está esse título, mas olha só. A Terra, o planeta Terra, na sua maior parte ele é composto por água. Cerca de 70% da composição da Terra é água. Por isso que a Terra é azul, porque a maior parte é água, então é a parte líquida. A atmosfera representa os gases presentes aqui na Terra, onde a maior parte dos gases são nitrogênio e oxigênio. O que é vital para a gente é o oxigênio. Então vejam, a gente foi feito para viver aqui na Terra e a gente tem uma porcentagem de oxigênio de cerca de 21%. O restante são gás carbônico, hidrogênio, ozônio e outros gases, ok? Então a gente tem uma parte gasosa aqui também que é chamada de atmosfera. A parte sólida é a litosfera, que são os continentes propriamente ditos, que eles são feitos na sua maior parte de granito e basalto e outras substâncias também. Mas basicamente os continentes são a parte sólida, chamada de litosfera. Agora, olha que legal, vamos comparar. O corpo humano ele é composto de cerca de 65 a 70% de água. A referência disso aqui é o Guyton. Então, desconsidere isso aqui do desenho. Então, cerca de 65 a 70% da composição do corpo humano é água. Sendo hialoplasma, né, que é o líquido intracelular, então o líquido que tem dentro da célula é o hialoplasma ou citossol. O plasma propriamente dito, que é o líquido do sangue. A linfa, que é o líquido linfático. E o líquido intersticial, que é o líquido que fica entre as células e os capilares. E ele pode preencher outros espaços também. Por exemplo, dentro dos olhos temos líquido, que é o humor aquoso. É um líquido, é um tipo de líquido intersticial, que ele está fora das células. O líquido sinovial também é um tipo de líquido intersticial. O líquido pleural também. Líquido pericárdico, enfim. Todo líquido que está fora das células é considerado um líquido intersticial, ok? Assim como na Terra a gente tem a atmosfera, precisamos também de um gás vital para a gente,
que é o oxigênio. Só que na corrente sanguínea também circulam outros gases. E a gente tem a parte sólida, que assim como na Terra temos os continentes, e a parte sólida do ser humano é composto pelas células. Então, o ser humano é a imagem e semelhança do planeta Terra, onde a maior parte é água. E aqui a gente tem aquela ampliação daquele espaço intersticial novamente. Isso aqui vocês já sabem de cor e salteado que está rolando. Olha só, artéria, veia, capilares unindo os dois, ok? Células, e tudo que está em branco é interstício, é líquido intersticial. Como eu sei disso? Está entre as células e os capilares. E quem começa aqui, quem tem início aqui no interstício, são os capilares linfáticos, que estão em verde. Então, basicamente, em anatomia, o que está em vermelho são artérias. O que está em azul são veias. E os linfáticos ficam na cor verde. O que é amarelo é nervo, beleza? Então, aqui a gente tem capilares linfáticos. E aqui é um esquema para vocês entenderem como funciona esse sistema de reciclagem de água do nosso corpo. Olha que legal. Então a gente tem aqui essa imagem que vocês já viram, que é uma imagem do sistema cardiovascular, e aqui a gente tem o sistema linfático. Olha que legal. Quando vocês ingerem a água cai na corrente sanguínea e torna-se plasma, que é a água do sangue. Tranquilo? Beleza. Aí essa água do sangue, ela precisa levar nutrientes e oxigênio para as células. E essa água se difunde para o interstício, formando o chamado líquido intersticial. Se estiver tudo ok, esse líquido retorna pelas veias e continua circulante, normalmente. Se houver acúmulo de líquido intersticial, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na pressão intersticial e os capilares linfáticos vão fazer o quê? Vão reabsorver o excesso de líquido intersticial, formando a linfa dentro do sistema linfático, beleza? Formando um outro tipo de líquido que a gente tem no corpo, que é a linfa. Aí essa linfa foi reabsorvida nos capilares linfáticos, conduzidas até os gânglios para serem filtradas, e aí posteriormente ela é conduzida até os ductos linfáticos para ser devolvida novamente para a corrente sanguínea. E aí quando essa linfa é devolvida para a corrente sanguínea, ela muda de nome de novo e chama-se plasma. Então o que a gente tem aqui no corpo humano é um sistema de reciclagem de líquidos, onde eu bebo a água, ela cai na corrente sanguínea transformando-se em plasma. Aí posteriormente ela torna-se líquido intersticial, e se este estiver em excesso, ele formará a linfa, que será reabsorvida e posteriormente conduzida para a corrente sanguínea, tornando-se plasma novamente. Então o que a gente tem aqui no corpo humano é um sistema de reciclagem de líquidos, beleza? E aí o líquido pode ser eliminado ou pela urina, ou pelo suor, ou pelas fezes também. A gente tem várias formas de eliminação dos líquidos, pela respiração também, enfim. São várias as formas de eliminação. Mas isso que vocês estão vendo aqui é o sistema de reciclagem dos líquidos pelo corpo humano. E aqui olha que legal, ó. Considerando um indivíduo de 70 quilos, o indivíduo de 70 quilos tem 40 litros de água dentro do corpo, distribuídos da seguinte forma. A maior parte dos líquidos, ou seja, cerca de 23 litros de líquido, corresponde a líquido intracelular, aquele hialoplasma que a gente citou anteriormente. A segunda maior parte corresponde a líquido intersticial, que fica entre as células e os capilares. Linfa corresponde a cerca de 1,5 litro e o sangue corresponde a cerca de 5 litros em um indivíduo de 70 quilos. Pode variar dependendo do peso do indivíduo, onde nesses 5 litros de sangue, 3 litros são plasma e os outros 2 litros são as hemácias, o volume das hemácias. E aí se vocês juntarem tudo isso, temos 40 litros de água no indivíduo de 70 quilos. E para concluir essa aula, temos aqui um esquema do que é a drenagem linfática.
Então aqui a gente está falando de drenagem linfática fisiológica, tá? E a drenagem linfática manual, ela praticamente segue o ritual fisiológico do corpo humano, onde, quando é feita uma drenagem linfática manual, eu tenho aumento da velocidade de reabsorção dos líquidos pelos capilares linfáticos, diminuindo a retenção de líquidos lá no interstício e de toxinas, porque os excessos de líquido e toxinas, eles são conduzidos para o sistema linfático, para ser filtrado e posteriormente ser devolvido para a corrente sanguínea. E isso promove a redução de edemas. Então, fisiologicamente, o seu organismo ele já faz uma drenagem linfática para redução de edemas. Por isso que não é normal vocês terem edemas. Onde ocorrem mais edemas? Nos membros inferiores. Por quê? Às vezes você fica muito tempo em pé, ocorre acúmulo de líquido lá nos pés e aí o pé fica inchado. Se você deitar e ficar com os pés para cima, naturalmente você já vai ter a drenagem dos líquidos e a redução daquele edema. Então o que a drenagem linfática manual faz é acelerar o processo, ou seja, aumenta a velocidade de reabsorção de líquidos, diminui a retenção de líquidos e toxinas e ele reduz também edemas. Então essa é a função da drenagem linfática manual, mas naturalmente ela é feita pelo corpo humano, uma drenagem fisiológica. Então aqui temos dois exemplos de edemas linfáticos, que são chamados de linfedema. Aqui um no membro superior, onde obviamente vocês veem aqui uma cicatriz provocada por uma mastectomia, ou seja, foi feita uma mastectomia radical com a retirada do tecido mamário, músculo peitoral maior e gânglios axilares. E aí eu tenho um menor fluxo de linfa nos membros superiores e aí tem acúmulo de líquido aqui, ok? Então isso aqui é o chamado linfedema. É incomum nos membros superiores, geralmente ocorre em mulheres mastectomizadas. E aqui eu tenho um edema de membros inferiores, ok? Então isso aqui é um exagero, tá? Um edema mais exagerado, mas é um tipo de edema linfático também. Você pode ver que a perna fica bem gordinha, tá? E geralmente o tratamento disso é feito à base de diurético. A pessoa precisa eliminar esses líquidos para reduzir um pouco este edema. Mas o que são esses edemas? São acúmulos de líquido intersticial, onde eu não consegui uma drenagem efetiva da linfa e houve um edema linfático que é chamado linfedema.